Acompanha comigo então a leitura da questão. Que medidas são tomadas para garantir o abastecimento nos próximos meses e no futuro? A empresa realiza obras para ampliar a capacidade dos reservatórios e a produção de água, como desvio de água do córrego Guaratuba para o Alto Tietê. E aí vem outro tópico dizendo bombeamento da represa, depois ligação do rio Guaió ao Alto Tietê e ampliação da estação de tratamento. Bem, isso aqui é só um texto ilustrativo, certo? Que está disponível lá no site da Sabesp, como ele exemplifica aqui embaixo. Agora, o que ele pede efetivamente para a questão em relação à informática é do Word. Acompanha, considerando que o texto acima foi editado no Microsoft Word 2010 em português, é correto afirmar que, letra A, os ícones utilizados nos itens são nativos do Word. Então ele está perguntando se esses ícones que aparecem aqui, essas bolinhas com um certo gradiente, com um reflexo, se essas bolinhas aqui desse padrão aqui, se esses itens são nativos do Word. Isso na letra A. Na letra B disse, para utilizar os ícones personalizados, é necessário fazer o download da imagem usando definir novo formato de número a partir do recurso numeração. Depois a letra C. Como os ícones utilizam imagens, o arquivo deve ser salvo com a extensão .docm. A letra D. Como os ícones utilizam imagens, os arquivos devem ser salvos com a extensão .docx. E a letra E. Para utilizar os ícones personalizados, é necessário definir novo marcador a partir do recurso marcadores. E aí, pessoal, qual dessas alternativas, a letra A, B, C, D e E, é a resposta correta? Então, antes de sair respondendo, nós vamos abrir o Word 2010 aqui e nós vamos fazer alguns testes práticos para que vocês possam enxergar. Então, vou aumentar aqui o tamanho da fonte, vamos colocar tamanho de fonte 20. E agora eu vou digitar ali alguns tópicos. Vamos botar aqui aula, concurso, vamos colocar aqui embaixo mouse, teclado. Opa, vamos botar aqui mouse, teclado. E aqui embaixo vamos colocar livro, revista, ok? Vamos aplicar aqueles símbolos que ele indicou lá. Só que para aplicar aquele tipo de símbolo, esse recurso nós chamamos aqui no Word de marcadores. Acompanha comigo, nós clicamos na guia página inicial, dentro do grupo parágrafo aqui no Word, nós vamos encontrar esse botão aqui chamado marcadores. Se o usuário só clicar nesse botão marcadores, vou fazer isso agora, eu cliquei, ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, que é essa bolinha aqui, que é diferente daquela que está aparecendo na questão. Essa bolinha que vocês estão enxergando aqui no Word, que eu acabei de inserir, essa é a nativa, aquela padrão do Word. Mas tem outras nativas, quer ver? Ó? Eu posso clicar na setinha que aparece ao lado do botão marcadores e pedir outros tipos de marcadores. Por exemplo, eu posso pedir aqui um marcador como sendo um sinal de visto, e agora o marcador não é mais a bolinha, é o sinal de visto. Vamos escolher outro tipo de marcador aqui, ó, mais um outro marcador nativo. Todos esses que eu estou mostrando aqui são os marcadores nativos do Word 2010. Esses são os marcadores nativos. Por que eu chamo de nativo? Aqueles que vêm junto. Ah, professor, mas e se eu quiser um outro tipo de marcador? Bem, aí eu vou ter que clicar ali em definir novo marcador, observa comigo, definir novo marcador, abre uma caixa de diálogo e aí eu vou poder escolher um outro símbolo ou uma outra imagem como marcador, que aí não são marcadores nativos. Aí eu tenho que clicar, por exemplo, em imagem, procurar onde é que está aquela imagem que eu quero como marcador, selecionar e colocar dentro do Word. Então eu não tenho aquela porque aquela lá não é nativa, então eu vou escolher uma outra imagem qualquer aqui, ó, e vou colocar e vou confirmar e olha, agora o meu marcador ficou diferente. Para fazer esse tipo de marcador com imagem, que não é nativo, que eu tenho que importar uma imagem para colocar como marcador, eu vou clicar na setinha que aparece junto ao botão marcadores, que pertence a ele, e vou clicar ali onde diz definir novo marcador, e aí vou clicar em imagem ou símbolo para escolher a imagem que vai fazer parte do marcador, ok? Que era um pouco o que aconteceu na questão, porque esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ele não tem como marcador no Word 2010, quer dizer, nesta versão do Word, esse símbolo dessa bolinha com um gradiente, com um sombreamento e um reflexo, eu teria que inserir como uma imagem. Então vamos ver qual é a resposta correta aqui. Ele diz, considerando que o texto acima foi editado no Word 2010 em português, é correto afirmar que
Aí ele diz, os ícones utilizados nos itens são nativos do Word. Não, aqueles que estão ali não são nativos. Nativo é aquela bolinha única, o sinal de visto, alguns que eu mostrei ali. Isso pensando em marcador. Para utilizar os ícones personalizados é necessário fazer o download de uma imagem, usando definir novo formato de número a partir do recurso numeração. Não, porque isso não é numeração. Isso é marcador, não é numeração. Errado a letra B, a letra C. Como os ícones utilizam imagens, o arquivo deve ser salvo com a extensão docm. Errado. Existe a extensão docm, que é uma extensão doc do Word, isto é, ativada para macros, por isso esse M. Então docm existe, mas é quando salvamos um arquivo do Word ativados para uso de macros. Macros são funções automatizadas que exercem e gravam algumas sequências de comandos. A letra D disse, como os ícones utilizam imagens, o arquivo deve ser salvo com a extensão .x. Existe a extensão .x, que significa modelo de documento do Word. Modelo de documento. O padrão do Word é docx com C, D-O-C-X. Mas .x, D-O-T-X, é modelo de documento do Word. E nada tem a ver por utilizar ícones com imagem, ter que salvar com a extensão docm ou .x. Não, pode salvar com a extensão docx mesmo, não tem problema. Errado a letra D. E a letra E disse, para utilizar os ícones personalizados, quer dizer, quando não são nativos, é necessário definir novo marcador a partir do recurso marcadores. Lembra como eu fiz? Olha, ele diz que é necessário definir novo marcador a partir do recurso marcadores. Então eu tenho o recurso marcadores aqui, eu clico e peço para definir novo marcador quando não é um marcador nativo. Portanto, a letra E de Equador aqui, corretíssima para essa questão, sem dúvida nenhuma, né? Quando eu quero usar um outro tipo de marcador que não é nativo, então eu vou definir novo marcador a partir do recurso marcadores, e aí eu posso escolher a imagem ou o símbolo que eu quero definir como novo tipo de marcador para esse botão, certo? E de Equador, sem dúvida nenhuma, a resposta...